Bem-vindos! Hoje vamos fazer uma análise aprofundada da comunicação não violenta, a CNV. É um processo desenvolvido por Marshall B. Rosenberg. Exato. Vamos basear-nos em partes da tradução portuguesa do livro dele, que é fundamental, o Comunicação Não Violenta. Sim, um clássico já. E a nossa ideia aqui é perceber as ideias-chave. Como é que podemos comunicar com mais compaixão, de forma mais eficaz, mesmo naqueles momentos mais tensos. O próprio Rosenberg dizia que o que ele queria era compaixão, um fluxo mútuo, assim, do fundo do coração. E é bom lembrar o contexto, não é? O Rosenberg, ele foi muito influenciado pelo Carl Rogers e ele estava mesmo à procura de alternativas à psicologia mais tradicional, que focava muito nas patologias. Certo. Queria algo mais construtivo. Exato. Queria perceber como é que a gente se pode conectar melhor uns aos outros. E a ligação à não-violência é mesmo muito forte. O Arun Gandhi, neto do Mohandas Gandhi, até fala disso no prefácio. Interessante. O que é que ele diz? Ele distingue a violência física daquela violência mais passiva, sabe? Aquela que a gente usa nas palavras, às vezes sem se dar conta. A tal comunicação violenta. Pois é, e ele diz uma coisa forte, que essa violência passiva alimenta a fornalha da violência física. Ou seja, começa nas palavras. Uau! Ok, então qual é a grande ideia por trás da CNV? Parece ser mais do que são umas dicas, não é? Sem dúvida. É uma mudança de perspectiva. A base de tudo é que a nossa natureza, fundamental, é gostar de dar e receber com compaixão. Todos temos isso. Mas nem sempre acontece, pois não? Não, claro que não. Desconectamos-nos muito facilmente disso. E a CNV, mais do que uma técnica rígida, é como o Rosenberg dizia, um lembrete permanente para manter a nossa atenção focada onde realmente importa. Onde importa? Onde seria isso? Nos nossos sentimentos e necessidades, que são universais, partilhados, em vez de nos perdermos nos julgamentos, na culpa, no quem tem razão, que é um bico sem saída, não é? Sim, é como procurar as chaves onde há luz, não onde as perdemos. Exatamente essa analogia que ele usa. Procurar as chaves debaixo do poste de luz só porque a luz está muito melhor aqui, mesmo sabendo que não foi ali que as perdemos. A CNV tenta direcionar a nossa atenção, a nossa luz, para onde a solução, a compaixão, realmente pode estar. E essa ideia de entregar-se de coração, agir por vontade própria, para enriquecer a vida do outro, parece mesmo central. Porque é uma alegria que beneficia os dois lados, quem dá e quem recebe. Não é uma obrigação, é uma escolha que nutre. Mas como é que a gente foca essa luz da consciência de forma mais prática no dia a dia? Bem, a CNV propõe 4 componentes, quase como um mapa para nos guiar. 4 pontos para focar a atenção. Ok, quais são? Primeiro, observação. O que é que realmente aconteceu? Sem julgamentos, só os fatos. Segundo, sentimento. O que é que eu sinto em relação a isso? Terceiro, necessidades. Que necessidade minha ou nossa está por trás desse sentimento? E quarto, pedido. O que é que eu gostaria de pedir concretamente para satisfazer essa necessidade? Observação, sentimento, necessidade, pedido. Ou SNP, parece. Parece simples na estrutura. Sim, mas imagino que aplicar seja o desafio. Logo, o primeiro, observar sem avaliar. O Krishnamurti até dizia que era a forma mais elevada de inteligência humana. É mesmo possível se separar assim? É um desafio enorme, sim, mas é fundamental. Porque, como o Rosenberg notou, quando a gente mistura a observação com a avaliação, você chega sempre atrasado, em vez de, nas últimas 3 vezes, você chegou 15 minutos depois da hora marcada, a outra pessoa ouve logo uma crítica. E aí levantou o muro, não é? Exatamente. A defesa sobe, a conexão quebra. Lembro-me daquele exemplo dos professores a descreverem o diretor. Diziam, ele fala demais. Isso é pura avaliação. Certo. E o que seria a observação? Demorou um bocado até eles conseguirem traduzir isso. Chegaram a algo como: nas reuniões o diretor costuma contar histórias da infância dele, o que faz com que as reuniões se prolonguem, em média, uns 20 minutos. Aí sim já se pode ter uma conversa sobre o impacto disso. Entendi. Então, em vez de dizer o Zequinha joga pessimamente, a observação seria algo tipo: em 20 jogos, o Zequinha não marcou nenhum golo. Isso mesmo. Foca no facto observável, não no rótulo. E aquelas generalizações tipo sempre, nunca. Temos que ter cuidado com isso.
Às vezes podem até ser factuais, não é? Ele nunca lavou a louça, mas muitas vezes são exageros carregados de avaliação, que só servem para provocar defesa no outro. É quase sempre melhor ser específico. Ok, faz sentido. E depois de observar veio o segundo passo. Identificar e expressar os sentimentos. Parece que temos alguma dificuldade cultural com isto, não é? Pouco vocabulário emocional. Muitas vezes confundimos o que sentimos com o que pensamos ou interpretamos sobre o outro. Como assim? Dá um exemplo. Dizer, sinto que você não me ama. Isso não é bem um sentimento, é uma interpretação que eu faço do comportamento do outro. Ou sinto-me ignorado. Isso descreve a minha interpretação da ação dele. O sentimento real por trás disso poderia ser mágoa, tristeza, frustração, solidão. Ah, ok. Temos de ir mais fundo, encontrar a emoção mesmo. Exato. Nomear a emoção subjacente. Porque é a emoção que nos conecta à nossa necessidade. O livro até tem listas de sentimentos, o que pode ser útil para quem sente que lhe faltam as palavras. Sim, ajuda a expandir o vocabulário. Mas expressar essa vulnerabilidade, o sentimento real, pode ser assustador, né? Com certeza. Mostrar medo, mágoa. Pode ser. Mas também é onde a conexão acontece. Há uma história interessante no livro sobre uns administradores de hospital. Eles tinham medo de dizer aos médicos que estavam com receio das consequências de uma decisão. E o que aconteceu? Quando um deles finalmente ganhou coragem e expressou o medo, mas ligando-o às preocupações concretas que tinha, em vez de serem atacados como temiam, os médicos ouviram e até reconsideraram a decisão. A vulnerabilidade autêntica pode desarmar. Isso é poderoso. E liga diretamente ao terceiro ponto, que me parece mesmo o cerne da CNV. Assumir a responsabilidade pelos nossos sentimentos, ligando-os às nossas necessidades. É isso mesmo. Aquela ideia de que o que os outros fazem é só o estímulo, não a causa dos nossos sentimentos. Isso é uau. Mudança radical, não é? Porque a nossa tendência é culpar. Se alguém me critica, a reação imediata é você não devia ter dito isso? Ou então a culpa é minha, eu sou um falhado? Sim, ou culpar o outro ou culpar-nos a nós. A CNV propõe um terceiro e quarto caminhos. O terceiro é olhar para dentro, ok? Quando ouço isto, sinto-me sentimento, porque preciso de necessidade. E o quarto é tentar adivinhar o que o outro está a sentir e a precisar para ter dito aquilo. O foco sai da culpa e vai para a necessidade. E o que são exatamente essas necessidades na CNV? Não são só, tipo, vontades ou preferências, certo? Não de todo. São necessidades humanas fundamentais, universais. Coisas como segurança, compreensão, respeito, autonomia, pertença, propósito, descanso, nutrição, são partilhadas por todos em todas as culturas. Entendo. E a CNV argumenta que muitos dos nossos julgamentos, sabe, quando dizemos você é egoísta ou isso é injusto, são, na verdade, expressões trágicas, indiretas, das nossas próprias necessidades que não estão satisfeitas. Expressões trágicas. Sim, trágicas, porque não comunicam o que realmente precisamos e, portanto, diminuem a probabilidade de conseguirmos essa necessidade atendida. No exemplo do você é egoísta, talvez a necessidade por trás seja de consideração, ou de apoio, ou de equidade. Então, em vez de julgar, deveríamos dizer algo como: quando você faz X, sinto-me Y porque preciso dizer. Essa é a estrutura básica, sim. Aprender a pensar e a comunicar em termos destas necessidades é um passo gigantesco para sair do ciclo vicioso da culpa, da exigência, do conflito que não leva a lado nenhum. Mas isso exige quase uma nova alfabetização, não é? Aprender a linguagem das necessidades. Exige, sim. Porque a nossa cultura, muitas vezes, treina-nos mais para diagnosticar o que está errado com os outros do que para identificar o que é que nós ou eles precisamos. O Rosenberg fala disto como uma evolução. Passar da escravidão emocional, onde nos sentimos responsáveis pelos sentimentos dos outros e agimos por medo ou culpa, Sim, conheço bem essa fase. para a libertação emocional, onde assumimos responsabilidade pelas nossas intenções e ações, e as ações dos outros são estímulos, não causas. E aí podemos escolher responder por compaixão, alinhados com as nossas necessidades e as deles. Ok? Libertação emocional, gosto disso. E o quarto componente, fazer pedidos. Como é que um pedido em CNV é diferente de, sei lá, dar uma ordem ou fazer uma exigência? Boa pergunta. Há duas chaves principais, clareza e intenção. Primeiro, a clareza vem de usar a linguagem de ação positiva.
Dizer o que queremos que a pessoa faça, não apenas o que não queremos. Lembro-me do exemplo da mulher que pediu ao marido para não passar tanto tempo no trabalho. Exato. E ele foi jogar golfe, porque ela não pediu o que realmente queria, que talvez fosse: gostaria de jantássemos juntos pelo menos 3 vezes por semana. Falta de especificidade. E também, ser concreto. Pedir responsabilidade a um filho adolescente é vago. Pedir, por favor, coloque as meias sujas no cesto da roupa é concreto, observável. Certo. E a outra chave era a intenção. A diferença entre pedido e exigência. Sim, e essa é talvez a parte mais subtil e importante. Uma exigência carrega, implícita ou explicitamente, uma ameaça de culpa ou punição se não for cumprida. Se não fizeres isto, vais ver. Ou então a culpa. Fico tão triste quando não fazes o que peço. Manipulação emocional, quase. Pode ser. Um pedido genuíno, por outro lado, nasce de um desejo de conexão e de encontrar uma forma de satisfazer as necessidades de todos os envolvidos. A intenção é enriquecer a vida, não controlar. E como é que a gente sabe se é um pedido ou uma exigência? O teste O teste. é: como é que eu reajo se a outra pessoa disser não ou propuser outra coisa? Se a minha resposta for insistir, culpar, pressionar, criticar, então era uma exigência disfarçada. E se for um pedido genuíno? Se for um pedido genuíno e a pessoa disser não, a minha reação idealmente seria de empatia. Tentar perceber, ok, o que é que te impede? Que necessidade tua não estaria a ser atendida se fizesses o que peço? O foco continua na conexão e na procura de soluções que funcionem para ambos. O objetivo não é ganhar, é conectar. Uau! Isto tudo observar, sentir, necessitar, pedir, parece que está tudo interligado por um fio invisível. A empatia. Precisamente. Empatia é o lubrificante de todo o processo. E não é só empatia pelos outros, é também connosco mesmos. Como é que a CNV define empatia? É diferente de simpatia? Sim, empatia na CNV não é sentir pena, nem concordar, nem sequer necessariamente compreender intelectualmente tudo. É mais uma compreensão respeitosa do que os outros estão a vivenciar. Exige, acima de tudo, presença. Esvaziar a nossa mente dos nossos próprios julgamentos, das nossas soluções, dos nossos preconceitos e estar ali simplesmente com a experiência do outro. Esvaziar a mente? Isso parece difícil quando alguém está a sofrer ou zangado. A nossa vontade é logo de, sei lá, dar conselhos, animar. Exato, e esses são precisamente os bloqueios mais comuns à empatia. Aconselhar, devias fazer, competir pelo sofrimento, isso não é nada, olha o que me aconteceu. Educar, isto ensina-te que, consolar superficialmente, não chores, vai ficar tudo bem. Tudo isso, por mais bem intencionado que seja, geralmente corta a conexão. Impede a pessoa de se sentir verdadeiramente ouvida e compreendida na sua dor. Então, em vez de tentar consertar a situação, a ideia é só estar ali. Mas como? O que é que a gente faz ou diz? Menos é mais, muitas vezes. Requer ouvir profundamente não só as palavras, mas os sentimentos e as necessidades por trás delas. Uma técnica que pode ajudar é parafrasear o que achamos que ouvimos em termos de sentimentos e necessidades. Tipo, parece que estás a sentir-te sentimento porque precisas de necessidade? Exatamente, mas não como um diagnóstico. Atenção, é mais como um palpite suave para verificar se estamos a acompanhar a pessoa, para mostrar que estamos a tentar conectar-nos com o que é importante para ela. Estou a ouvir bem, é isso. E depois, silêncio. Dá espaço para a pessoa continuar a explorar e a expressar-se. Muitas vezes só precisam de ser ouvidas até ao fim. Ok, mas e se formos nós que estamos demasiado magoados ou zangados para conseguir ter essa presença empática? Se o que o outro diz nos ativa demasiado? Excelente pergunta. Isso acontece muito, claro. A CNV é muito clara nisto. Precisamos de ter recebido empatia para podermos dar empatia. Se o nosso copo de empatia está vazio ou se estamos inundados pela nossa própria dor, não vamos conseguir ouvir o outro genuinamente. E aí, o que fazer? Temos algumas opções. A primeira, e talvez a mais importante, é parar, respirar fundo e dar autoempatia. Virar a atenção para dentro e perguntar: o que é que eu estou a sentir agora? De que é que eu preciso? Conectarmos-nos com a nossa própria dor e necessidade não atendida. Autoempatia, primeiro. Sim. Outra opção pode ser o que o Rosenberg chamava gritar de forma não violenta.
Que não é gritar com o outro, mas sim expressar a nossa dor e as nossas necessidades de forma intensa e autêntica, mas ainda assim focada nas nossas necessidades, sem culpar ou atacar o outro. Tipo, estou tão frustrado agora, preciso mesmo de ser ouvido. E a terceira opção? A terceira é simplesmente afastar-nos temporariamente. Dizer algo como: olha, estou demasiado perturbado agora para continuar esta conversa de forma construtiva. Preciso de um tempo para me acalmar, podemos voltar a falar nisto mais tarde. E depois, nesse tempo, procurar autoempatia ou a empatia de uma terceira pessoa. A base é sempre cuidar primeiro da nossa própria necessidade de sermos ouvidos e compreendidos, nem que seja por nós mesmos. Faz todo o sentido. O que nos leva diretamente à aplicação da CNV a nós mesmos. Como é que funciona essa tal autoempatia ou autocompaixão neste modelo? Em vez de ficarmos a remoer os erros. Exato. A nossa tendência muitas vezes é usar uma linguagem muito violenta connosco mesmos, não é? Fui tão estúpido. Como é que eu pude fazer aquilo? Não tenho valor nenhum. Sim, o crítico interno pode ser implacável. Pois, pode. A CNV propõe que, em vez desses autojulgamentos, olhemos para as nossas ações passadas, especialmente aquelas de que nos arrependemos, com curiosidade e compaixão. A pergunta-chave é: que necessidade eu estava a tentar satisfazer, mesmo que de forma desastrada, quando agir daquela maneira? Procurar a necessidade por trás do comportamento, mesmo que o comportamento tenha sido mau. Exatamente. O processo envolve, primeiro, luto. Conectar-nos com a dor de a nossa necessidade não ter sido atendida através daquela ação. Talvez a necessidade de cuidado, ou de competência, ou de respeito por nós mesmos ou pelos outros. Sentir essa dor. E depois vem o autoperdão, que nasce de nos conectarmos com a necessidade original que estávamos a tentar satisfazer. Reconhecer que, naquele momento, com os recursos que tínhamos, estávamos a fazer o melhor que podíamos para cuidar de uma necessidade legítima. Como naquela história do Rosenberg que ele conta, quando manchou o fato novo com tinta antes de um workshop. Sim, essa história é ótima. Em vez de ficar a chamar-se descuidado e idiota, ele parou e pensou: ok, que necessidade minha não foi atendida aqui? E percebeu que era a necessidade de cuidar melhor de si mesmo, das suas coisas. E depois pensou: e que necessidade eu estava a tentar atender quando me apressei e não tive cuidado? E conectou-se com a necessidade de ser atencioso com os participantes, de preparar tudo a tempo. Ao fazer isto, a autocrítica transformou-se em luto e autocompreensão. É uma perspectiva muito mais compassiva. E libertadora. E há uma ferramenta muito prática para cultivar isto no dia-a-dia. Desafiar a nossa linguagem interna do tenho de fazer. Quantas coisas dizemos que temos de fazer? Tantas. Tenho de ir trabalhar, tenho de ir ao supermercado, tenho de ligar à minha mãe. A CNV sugere que a gente experimente substituir tenho de por escolho fazer, porque quero satisfazer a necessidade de, e ver o que acontece. Escolho ir trabalhar porque quero sustentar a minha família e ter um propósito. Escolho ir ao supermercado porque quero nutrir-me e ter comida em casa. Exato. E ao fazer isto, muitas vezes descobrimos as motivações reais por trás das nossas ações. Às vezes, o quero está ligado a valores profundos. Outras vezes, descobrimos que escolhemos fazer algo por medo de punição, ou para ganhar aprovação, ou para evitar culpa ou vergonha. E tomar consciência disso já é um passo, não é? É um passo enorme. Permite-nos avaliar se queremos continuar a agir com base nessas motivações ou se queremos encontrar formas de satisfazer as nossas necessidades que estejam mais alinhadas com os nossos valores, com mais escolha consciente. Isso traz muito mais energia e vitalidade. Mesmo para tarefas que são difíceis ou desagradáveis, deixa de ser um fardo e passa a ser uma escolha com um propósito. Falando em energia, e a raiva é uma emoção com muita energia. A CNV não a ignora, pois não? Mas também não parece ser apologista de simplesmente descarregar a raiva em cima dos outros. De forma alguma, a CNV não ignora a raiva, mas reinterpreta-a completamente. Vê a raiva como um sinal de alarme muito valioso. Um alarme para quê? Um alarme que nos diz que estamos presas em pensamentos de julgamento e culpa sobre outra pessoa. Que estamos a pensar: ele não devia ter feito aquilo, isto é inadmissível, ele é insira julgamento aqui. A CNV argumenta que a causa da nossa raiva não é o comportamento da outra pessoa, isso é só o estímulo, mas sim estes pensamentos que temos sobre o comportamento dela. Então, a raiva diz mais sobre o que se passa na nossa cabeça
do que sobre o outro? Exatamente. A raiva indica que estamos na nossa cabeça, a julgar, em vez de estarmos conectados com os nossos sentimentos e necessidades mais profundos que foram despoletados pela situação. A raiva, por si só, não nos diz do que precisamos. Ok, então como é que a gente expressa de forma construtiva, usando a CNV? Há uns passos que podem ajudar. Primeiro, parar. Não reagir de imediato. Respirar fundo. Segundo, identificar os pensamentos de julgamento que estão a alimentar a raiva. O que é que eu estou a dizer a mim mesmo sobre esta pessoa ou situação? Terceiro, e este é o passo crucial, conectar esses julgamentos às necessidades universais que estão por baixo deles. Se estou a pensar, ele é irresponsável, qual é a necessidade minha que está a ser frustrada? Talvez seja a necessidade de confiança, ou de consideração, ou de segurança, ou de eficácia. Encontrar a necessidade por trás do julgamento. Sim. E quarto, expressar os nossos sentimentos. A frustração, a mágoa, o medo, não a raiva em si, e a necessidade não atendida. E, idealmente, fazer isto depois de oferecer alguma empatia ao outro para que ele esteja mais receptivo a ouvir-nos. Focar a conversa na necessidade, preciso mesmo que o meu pedido seja levado em conta, é muito mais provável de levar a uma solução do que focar no julgamento. Vocês são os irresponsáveis. Entendo. Mudar o foco do que o outro fez de errado para o que eu preciso. Exato. Transforma a energia da raiva numa força para comunicar o que é vital para nós. Muito bem. E para terminar o ciclo, a CNV também tem uma forma específica de expressar apreciação. É diferente de um elogio normal. Tem sim, e a diferença está muito na intenção e no foco. O elogio comum, muitas vezes, funciona como um julgamento positivo. Bom trabalho, és tão inteligente. Pode até ser usado, consciente ou inconscientemente, para manipular ou para reforçar hierarquias. Certo. A apreciação na CNV, pelo contrário, não tem como objetivo avaliar a pessoa, mas sim celebrar de forma genuína como uma ação específica dela enriqueceu a nossa vida. Queremos conectar-nos e partilhar a alegria que sentimos. E como é que isso se faz, concretamente? Focamos em 3 componentes. Primeiro, descrever a ação concreta que a pessoa fez e que contribuiu para o nosso bem-estar. Segundo, identificar a nossa necessidade específica que foi atendida por essa ação. E terceiro, partilhar o sentimento agradável que resultou disso. Podes dar um exemplo? Em vez de "você é tão generoso". Poderíamos dizer algo como: olha, quando você se ofereceu para ficar até mais tarde ontem para me ajudar com aquele relatório, ação concreta, eu senti um alívio enorme e muita gratidão, de sentimento agradável, porque a minha necessidade de apoio e de conseguir cumprir o prazo era mesmo muito grande naquele momento, necessidade atendida. É muito mais específico e, Pessoal. sim, conecta a ação da pessoa com o impacto real que teve em nós. E isso tende a ser recebido de forma muito mais profunda do que um simples "és o maior". E até receber apreciação às vezes pode ser difícil, não é? Sentimos que não merecemos ou ficamos com medo das expectativas. É verdade. A CNV sugere que recebamos a apreciação com a mesma empatia com que a oferecemos. Em vez de desviarmos ou minimizarmos, não foi nada, podemos tentar conectar-nos com a alegria da pessoa que está a expressar a gratidão e com a nossa própria alegria por termos contribuído para o bem-estar dela. Aceitar a nossa própria luz, como dizia a Marianne Williamson, e o impacto positivo que podemos ter. Ok, revendo isto tudo, parece que a CNV é mesmo muito mais do que um conjunto de técnicas de comunicação. É quase uma filosofia de vida, uma mudança profunda na forma como a gente se vê e se relaciona. Eu acho que sim. Foca na conexão humana através da compreensão mútua das necessidades universais. É uma linguagem da compaixão. Uma linguagem que nos ajuda a navegar conflitos, a expressarmos autenticamente, ouvir os outros de forma mais profunda e até a sermos mais gentis connosco mesmos. Exatamente. Oferece ferramentas muito poderosas. Mas, claro, a aplicação consistente. Especialmente naqueles momentos de stress ou quando estamos a lidar com os nossos próprios gatilhos emocionais. Isso exige prática. Muita prática e consciência contínua. Não é uma solução mágica. Não, de todo. Talvez o ponto final para a reflexão seja esse mesmo. A CNV dá-nos um caminho. Um caminho para, como o Gandhi sugeria, sermos a mudança que desejamos ver no mundo. E essa mudança pode começar já, agora mesmo, na forma como escolhemos comunicar, transformando a violência, muitas vezes subtil, passiva, que existe na nossa fala cotidiana. Uma prática contínua. Gostei da ideia de aprender a dançar na comunicação.
Como a avó de Rosenberg, que ele dizia que preferia dançar a andar. Encontrar mais fluxo, mais compaixão, mesmo quando o terreno é difícil. É uma bela imagem. Fica então a reflexão, para quem nos ouve, onde é que podemos começar a aplicar só um bocadinho disto? Talvez na nossa próxima conversa, na nossa próxima interação, onde podemos escolher a conexão em vez do julgamento.